Tarde a todos, amigos do Brasil Paralelo, todos surpreendidos nessa tarde de quarta-feira com uma notícia sobre o STF, sobre uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, a partir de um requerimento do Partido Comunista Brasileiro. Marco Aurélio toma a decisão de liberar presos em segunda instância. Nós estamos aqui nos estúdios do Brasil Paralelo com Carlos. Tudo bom, Quinto, pessoal? com o Guilherme Macalossi à distância, nosso apresentador oficial, hoje pego de surpresa, né, em trânsito. Todo mundo pego de surpresa. E estamos também aqui com o advogado, desculpa, me fugiu o nome. Rodrigo, desculpa, eu estava com o Roberto e o nosso amigo Rodrigo Marinho. Desculpa, Rodrigo. Deu Roberto branco Marinho aqui. É o dono da Globo. O Roberto Marinho Brasil Paralelo está já chegando lá. Exatamente, estava com o Roberto na cabeça. Então o Rodrigo está aqui conosco também para nos ajudar a entender melhor essa situação e fazer uma análise técnica do caso. Eu já, sem mais delongas, eu já vou passando aqui para os nossos convidados para entender melhor exatamente o que aconteceu, Rodrigo, hoje à tarde. Basicamente houve uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, numa decisão que era uma ADC que está agendada, né? Está em pauta de julgamento para o dia 10 de abril, e esse do dia 10 de abril, o ministro Marco Aurélio entendeu que deveria ser julgado hoje essa ADC, né? Que é uma ação declaratória de constitucionalidade, não do Partido Comunista Brasileiro, como você disse, Henrique, mas do Partido Comunista do Brasil. Né? O partidão já não existe mais. É o PCdoB, certo? Não é o PCB. PCdoB, da amiga de vocês do Rio Grande do Sul, isso, que vocês exportaram durante muito tempo para o Brasil, a senhora Manuela Dávila, que não atingiu a cláusula de barreira, né, e se juntou aí com outros partidos. Essa decisão, que é uma decisão de controle concentrado, ou seja, ela é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, com validade para o Brasil como um todo, foi determinado em uma decisão declaratória, uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão individual do ministro Marco Aurélio Mello, ao contrário do que já havia sido decidido lá no habeas corpus 152752, né, que tratava especificamente do tema, depois confirmado no julgamento do próprio Lula, no habeas corpus do próprio Lula, que confirmava o precedente, que poderia haver prisão em segunda instância. Eu lembro que primeiro o STF tinha entendimento, pós-Constituição de 88, tinha um entendimento que poderia haver prisão em segunda instância, depois o entendimento foi que não poderia haver prisão em segunda instância, depois voltou para que poder haver prisão em segunda instância. A ministra Rosa Weber, outra conterrânea de vocês, foi muito feliz no julgamento do Lula em dizer que ela se submetia ao colegiado, que é exatamente o que o ministro Marco Aurélio não está fazendo. A decisão, para dizer o mínimo, ela é irresponsável, né? Lembra a todos que, segundo o Código de Processo Civil, a partir de amanhã, dia 20 de dezembro, até o dia 20 de janeiro, e também por lei federal, no caso do Supremo, 20 de dezembro a 20 de janeiro, o judiciário como todo entra em recesso. Ou seja, para o julgamento do judiciário totalmente no Brasil inteiro. Então, a dúvida que todos estão aqui, desculpa, Guilherme, é reversível essa decisão? O que ocasiona automaticamente isso? Quando pode ser revertido? Bom, existem alguns entendimentos, né, sobre isso. O Marco Aurélio está dizendo agora que essa decisão só pode ser revertida pelo plenário. E daí é que está a ardilosidade do conteúdo da sua decisão monocrática com caráter liminar. Ela estabelece que isso pode ser revisto pelos pares, ou seja, pelo pleno do STF, só que com o detalhe, já mencionado pelo nosso querido Rodrigo Saraiva Marinho. O judiciário entra em recesso hoje e só vai voltar às suas atividades em fevereiro. Ou seja, só lá em fevereiro, segundo o entendimento do Marco Aurélio Mello, é que isso poderia ser revisto, o que garantiria a estes réus condenados em segunda instância a possibilidade de passar as festas de final de ano numa boa, comendo peru em casa, tomando champanhe, comemorando. Então, esse entendimento que ele estabelece na decisão dele é um entendimento que gera este distúrbio enorme. Agora, existem outras decisões já tomadas no passado que levam a um entendimento diferente. Daí eu passo a bola para o Rodrigo explicar um pouquinho. Rodrigo, como você avalia, Rodrigo? O primeiro ponto é o seguinte: o que ele fala ao final do julgamento dele é que a liminar seria referendada
pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Essa é a avaliação dele. Ele fala que deveria haver referendo do Supremo Tribunal Federal sobre a decisão, né? É comum, inclusive, acontecer isso, né, na questão das decisões monocráticas. Porém, aconteceu um caso muito claro durante as eleições que vocês vão lembrar. O ministro Ricardo Lewandowski, que fica ao lado, senta inclusive ao lado do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ele deferiu a entrevista do Lula. Lembram disso? Que houve um deferimento na entrevista do Lula? Né? Lembro. Assim, obviamente, guardado as proporções, né, que agora é muito pior a decisão do que a passada, porque agora vai soltar bandido, assassino, latrocida, estuprador, uma série de pessoas serão soltas nessa situação específica. Vai muito além do caso somente do Lula, né? O Lula é um caso paradigmático, mas a esculhambação que acontece nessa situação é absurda. Mas, em seguida, o Partido Novo, ele ajuizou uma petição, né, pedindo a suspensão liminar para o presidente, que no caso era o Fux, que estava respondendo na época, que suspendeu a decisão do ministro, né, do ministro relator, né, porque ele se sobrepõe a ele nesse ponto para não acontecer esse tipo de situação. A discussão era, amanhã isso é muito mais claro, porque como amanhã entra em recesso, o titular plantonista é o presidente. Então, se for amanhã, é muito mais tranquilo o Toffoli fazer isso. Hoje, há alguma dúvida, né? Questionaram à época se poderia o presidente Supremo fazer a revogação disso. Eu entendo que pode, tá? Eu entendo que pode, e entendo, inclusive, que essa decisão, ela violou o artigo 489, parágrafo 1º, no inciso 6º do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: a decisão será nula se ela deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pelas partes, sem demonstrar a distinção no caso de julgamento ou alteração. Ou seja, se o julgamento, se não for diferente, ou seja, se for parecido, mas não for igual, ou se for mudado o entendimento. O entendimento do STF hoje é que cabe prisão em segunda instância. Ele pode vir a mudar o entendimento. Mas o ou seja, Rodrigo, hoje ainda é uma possibilidade, existe ainda no dia de hoje ainda a possibilidade do presidente Supremo revogar a decisão. Se não, a partir de amanhã, o plantonista também tem essa prerrogativa. Que é o presidente, também tem essa possibilidade. Agora, só um detalhe, eu acho que é importante apontar isso. Só um pequeno detalhe aqui, só para interromper vocês. A gente o Henrique Zingano aqui da equipe de produção do Brasil Paralelo, está nos mandando em tempo real aqui algumas notícias que eu acho que pode ser relevante para o público, para o pessoal que está um pouco apreensivo e realmente querendo saber se na prática o Lula pode ou não pode ser solto já nesse fim de ano. Aqui diz, a gente tem uma notícia da coluna do Estadão, onde o Toffoli pode ou deve caçar a liminar de Marco Aurélio, que pode soltar o Lula. Então isso daí veio... Não é eliminar só do Lula, tá? Essa liminar é geral, ela vale para o Brasil inteiro. Sim, efeito erga omnes, não é mesmo, Marinho? Exato. Perfeitamente. Exato. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, porque isso está enquadrado dentro desse contexto, é a bagunça que se transformou o Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo mencionou ali anteriormente os vários entendimentos que haviam da Corte em relação a esse debate segunda instância, trânsito em julgado. E ao longo da história, o Supremo modificou o seu entendimento em relação a essa matéria. O entendimento clássico era de que poderia haver a prisão após segunda instância. Isso durou por muitos anos. Então, foi modificado para que se pudesse prender tão somente depois do trânsito em julgado. Isso. 2006. E pouco tempo depois mudou de novo, eu acho que em 2 anos. E agora quer se mudar novamente. Quer dizer, e detalhe, o Marco Aurélio, nessa decisão, ele passa por cima dos seus pares. Porque, no atual momento, a decisão, o entendimento válido do Supremo Tribunal Federal é de que, tão logo estão julgados os casos em segunda instância, ou seja, por colegiados, pode ser determinada a prisão do que está respondendo ao processo crime. É a decisão do momento até que se julgue as ADCs. E enquanto não se julgar as ADCs, vale o entendimento do Supremo. E as ADCs estão pautadas para o início do ano de 2019, para abril, se não me engano. 10 de abril. Agora, então ele resolveu submeter a decisão dos seus pares ao seu próprio entendimento particular. Eu quero trazer só a reflexão do seguinte agora. Então nós já estamos fazendo essa análise de que é possível
que essa decisão seja revogada, tem essa possibilidade. Agora, o que eu queria trazer aqui também para a discussão na mesa o que a gente pode interpretar dessa decisão. Eu vejo muita gente aqui falando em raiva, em vergonha STF, centenas de hashtags, vejo manifestações sendo organizadas, né, para agora, já deve ter gente na rua aí. O que nós podemos interpretar, tendo em perspectiva o próprio Marco Aurélio, né, nós falávamos aqui um pouco antes sobre desde quando que Marco Aurélio é juiz do Supremo, quem é Marco Aurélio, o que essa decisão implica, o que nós podemos interpretar? Eu acho que, em primeiro lugar, só deixa eu fazer um apontamento sobre o Marco Aurélio, já que tu mencionaste, Henrique. Este senhor, ele está na Suprema Corte já faz muito tempo, depois o Rodrigo faz um perfil mais detalhado dele, mas recentemente ele esteve numa edição do programa Roda Viva, onde ele foi questionado pelo jornalista José Neumann e Pinto, e eles estavam debatendo sobre a confiança que a população tem no Supremo Tribunal Federal. E o Marco Aurélio ficou abismado, ficou assustado, ficou impressionado, ficou surpreso, quando o José Neumann e Pinto, que é um jornalista tarimbado, conhecido, colunista, tem obra publicada, um sujeito que tem conhecimento, sabe fazer a sua profissão, disse para ele que não confiava no Supremo Tribunal Federal e que se envergonhava da corte. Disse na cara dele. Daí nós vemos essa decisão. Ora, mas essa decisão é o retrato do sentimento popular que foi expresso recentemente por um cidadão dentro de um voo com o senhor Ricardo Lewandowski, e ele disse para o ministro, olha, eu me envergonho da Suprema Corte, e daí ele teve a sua prisão decretada. Ou seja, o sujeito que requer, né, que quer expressar o seu sentimento em relação à Suprema Corte é preso. E um bandido que coordenou um esquema de corrupção internacional, o maior da nossa história, pode ser solto. Por quê? Porque nós temos um entendimento particular e garantista que pode ser estabelecido, seja lá o que esteja decidido pelo plenário do STF. Ou seja, uma bagunça, um verdadeiro esbulho da legislação, novamente aí a Constituição sendo pisoteada por quem deveria garantir o seu cumprimento. Ok, vou passar aqui para o Carlos rapidamente. Rodrigo, já passo para você a palavra. O Carlos tem mais umas informações aqui. A gente tem aqui também que os caminhoneiros também já ameaçaram cessar as atividades caso de fato se concretize a soltura do Lula. A gente já tem manifestações sendo organizadas, inclusive pelo Movimento Brasil Livre também, e agora por volta das 5 horas, se não me engano, em frente a todas as justiças federais do Brasil. Então o pessoal já está se organizando, já está se mobilizando, e também algo que está ficando muito, muito notório aqui pelas nossas conversas de WhatsApp aqui no pessoal do Brasil Paralelo, é que, e também nos comentários da nossa live, é que as pessoas estão muito com um mindset muito, muito focado na vergonha de ser brasileiro, mas é sempre necessário lembrar nesses contextos que são essas pessoas que estão no STF, os ministros do STF, não são pessoas eleitas. As pessoas que ocupam os cargos mais altos do Poder Judiciário brasileiro não têm o consenso do povo para estarem ocupados dentro daqueles cargos. Então, é sempre bom relembrar, pessoal, que a gente sempre tem que ter, obviamente, confiança na nossa Suprema Corte, no estado atual. Pessoalmente, eu acho isso uma observação assim, otimista por demasiado, mas sempre lembrar esse fato de que essas pessoas que estão lá decidindo as vidas de muitas pessoas, de quase toda a população brasileira, elas não estão lá por nossa chancela, com a nossa assinatura de ok. Então, eu acho que esse comentário ele é muito pertinente. E, enfim, agora volto pro Henrique para ele passar a palavra. Rodrigo, o povo não quer saber se a decisão é X ou Y, se tem alguma fundamentação técnica. Para o povo isso é uma vergonha. A STF tem que ser, aqui leio que a STF tem que ser fechada, a STF vergonha. Então, assim, passo pro Rodrigo aí. Rodrigo, faz um perfil do Marco Aurélio, o histórico dele. Acho que vale a pena lembrar. Primeiro um perfil de como se escolhe o ministro, né? Foi citado aí antes, né? Como é que os ministros são escolhidos pelo voto. Os ministros são escolhidos pelos presidentes que nós escolhemos, tá? Dos 11 ministros que estão aí, salvo o melhor juízo, 8 foram escolhidos por Lula e Dilma, tá? Lula e Dilma escolheram 8, o Sarney escolheu o Celso de Mello, o Collor escolheu o Marco Aurélio de Mello e o Fernando Henrique escolheu o Gilmar Ferreira Mendes.
não, 7 no caso, né? Porque Alexandre de Moraes já foi escolhido com a morte de Teori Zavascki, foi escolhido pelo Michel Temer. Então, dos 11 ministros, 7 foram escolhidos por Lula e Dilma, entre eles o Ricardo Lewandowski, por exemplo, e já no caso do Marco Aurélio, foi escolhido pelo Collor, né? Tem 2 requisitos para alguém ser ministro supremo: é notável saber jurídico e reputação ilibada. Quando chamado Marco Aurélio de Mello, não foi muito levantada a questão dele relacionada a ser primo do Collor, tá? Não era um problema, até porque, em tese, o Marco Aurélio, durante muito tempo, inclusive, foi voto vencido em várias decisões. Em diversas decisões, o Marco Aurélio ficou como voto vencido e sempre foi contrário em algumas decisões, em alguns pontos, tá? Nesse caso específico, Guilherme e Henrique, como é que está ouvindo, o que é absurdo é a forma que a decisão aconteceu. A decisão, ela tem rabo de porco, parece um porco, se porta como um porco, certo? Então, assim, a revolta da população em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa vergonha que a população tem dito, ela é muito clara porque ela pareceu um estratagema para acontecer um dia antes do recesso, para dificultar qualquer reação de recurso, né, de chamar, inclusive, o colegiado para votar. Ela recebeu tudo isso. Lembrando que uma das justificativas do ministro Marco Aurélio para fazer esse julgamento, segundo a decisão dele, é que, como foi pedido pauta para o dia 10 de abril, ele poderia adiantar o voto dele, o que eu acho um erro completamente absurdo. Então, assim, só para ficar clara a situação, o Marco Aurélio tem notável saber jurídico, é inegável, ninguém nunca questionou isso em relação a esse ministro. Em tese, tem uma coisa estranha na biografia dele, que aí vocês podem pesquisar, que é a ideia da filha dele ter sido nomeada para o TRF. A filha dele era uma moça bem jovem, ela tinha 37 anos, é muito jovem para... Letícia de Santos Mendes de Farias Melo. É um nome pomposo, tu não achas? É um nome, assim, luxuoso. O Macalossi está visivelmente alterado, hein, Macalossi? Mas é muita picaretagem, poxa mexeu. vida. O Rodrigo falou aí que o Marco Aurélio tem notório conhecimento jurídico, eu concordo absolutamente, mas tem que ter também uma notória falta de noção para fazer esse tipo de joguete com a legislação e com o entendimento jurídico da situação do país no contexto em que se dá a coisa. Perfeito. Só uma pessoa com notório saber jurídico pode fazer esses malabarismos jurídicos como o Marco Aurélio Mello. Exatamente, Guilherme. E outra coisa, tu tem que ter notório caráter humano também nessas horas, né? Mas a gente tem aqui o pessoal aqui do Brasil Paralelo, a gente conseguiu pegar aqui só um trechinho do que foi escrito hoje na Gazeta do Povo a respeito da decisão do Marco Aurélio. Se o objetivo da decisão era reverter o entendimento do pleno, caberia ao plenário do STF, só a ele, deliberar sobre temas já decididos colegiadamente. Sem cortinas, a possibilidade processual de lavraturas de decisões monocráticas não autoriza a invasão de competências plenárias exclusivas que exigem pronunciamento unânime ou majoritário da Corte. Agora, a partir desse trechinho aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Marinho para ele comentar um pouquinho. O ponto é o seguinte: existe uma situação que existe um sistema de precedentes no Brasil, né? O Brasil não é common law ainda, essa ideia dos direitos comuns aí dos ingleses, americanos, mas o Brasil tem caminhado a um respeito maior do precedente. Ou seja, o precedente da Corte deveria ter sido respeitado, principalmente na condição que ele foi votado. Imagine, uma coisa importante dos tribunais é que ministros não julgam. Quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga é o Superior Tribunal de Justiça. Quem julga é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não existe julgamento do ministro, não existe julgamento do desembargador. Existe julgamento do tribunal. É o tribunal quem julga. Deve ser sempre uma exceção da exceção ter um julgamento numa situação específica, monocrática, em geral justificado por dois requisitos clássicos em ideias de decisão interlocutórias, que são perigo da demora, né, ou perigo da demora, perigo da demora e plus boniuris, ou seja, fumaça do bom direito e perigo da demora. Tem que ter esses dois requisitos para isso. Esse processo já está aí há algum tempo. Não há qualquer perigo da demora da decisão. O processo está pautado para abril. Ou seja, o que esperou até agora, se espera 4 meses, não mudaria nada. E o Supremo Tribunal Federal faria um julgamento colegiado em relação a isso. Na minha visão, há 2 violações claras ao processo brasileiro. Primeiro,
uma decisão monocrática que tenta ir contrário a uma decisão colegiada, ferindo a colegialidade do Tribunal Supremo Federal. Segundo, uma clara violação ao sistema de precedentes do Brasil, que é muito específico no artigo que eu citei, que é o 489, parágrafo 1º, inciso 6º, que fala claramente que deve ser seguido o precedente sob pena da decisão ser nula. Então, na minha visão, a decisão do senhor Marco Aurélio, ela é nula, de pleno direito. Se ela for nula, foi interpretado como nula, aí já passando o raciocínio que eu não tinha feito ainda, a própria juíza de execução penal não precisa seguir essa ordem, porque você não precisa seguir uma ordem que é nula de pleno direito. Ou seja, a senhora, eu estava me engano, Gabriela Lemos, né? A senhora Gabriela Lemos, que é a juíza de execução penal lá do caso Lula, e todos os juízes de execução penal não devem seguir essa decisão por ela ser nula de completo direito, ou seja, ser nula completamente. Então, na minha visão, agora aí eu enxergo, Rodrigo, muito fazer. interessante. É interessante porque eu enxergo aí também uma possibilidade de mobilização popular em torno de algumas causas práticas, né? Então, por exemplo, você tem uma manifestação em frente ao STF com relação à falta de legitimidade. Isso é uma coisa. Agora, você ter eventualmente uma mobilização popular pontualmente com relação a esse caso específico, né? Para esses juízes de execução, aí me parece também que o povo pode estar, de repente, fazendo uma mobilização de forma mais prática. Eu sei como é que vocês enxergam isso. A população, obviamente, vai se manifestar, porque é uma decisão que